Olá, investidores, sejam bem-vindos aí a mais um Finance Talks. Hoje a gente tem o prazer de receber a Maísa Oliveira, da Devan Asset, e a gente vai bater um papo muito gostoso, então fiquem atentos ao episódio, acho que vocês vão gostar bastante. Maísa, seja muito bem-vindo a Goiânia. Obrigada, gente, obrigada pela oportunidade e espero conseguir agregar aí algum conhecimento, enfim, vamos lá. Vamos lá, o prazer é nosso estar recebendo você aqui, mas já chegou falando que aqui em Goiânia está tendo, nesse momento que nós estamos vivendo do ano, um sol para cada pessoa aqui, né? Sim, um sol para cada um. Saí do voo ali e falei, rapaz! Nossa, não tem ar-condicionado aqui que dê conta nesse período de outubro, né? Exato. A gente brinca que Goiânia só tem dois climas, né? Ou tá chovendo demais ou tá muito quente. É isso. É diferente de regiões como São Paulo, né? Que tem quase todos os climas no mesmo dia, né? É. A gente que lute lá pra ficar tirando blusa, colocando blusa, guarda-chuva, no mesmo dia, tudo no mesmo dia. Kid, né? Tem que tirar a blusa, tira casaco, coloca casaco. É isso. É muito legal. Cara, São Paulo, assim, é uma cidade extraordinária, assim, né? Eu admiro muito a miscigenação de pessoas ali, tem quase um Brasil à parte, né? Ela é realmente algo extraordinário ali, assim. Com Diferente certeza. de Goiânia, né? Goiânia ela tem aquela capital com cara mais de interior, é pão de queijo, né? Cafezinho e tal. Mas a gente que é de São Paulo gosta de vir pra Goiânia, né? E cidades similares justamente por isso, né? Tem o charme ali Isso aqui é o que atrai, né? Parece mais interior ali, mas não é, mas parece, né? Então, enfim. E fala pra gente como é que é a questão do mercado financeiro aqui em Goiás, que a gente sabe muito bem que a Devan, ela tem vários, como gestora, vários fundos na carteira, né, principalmente Fiagro e tal, fundo imobiliário também. Uhum. Como que é assim a região de Goiânia aos olhos ali do mercado, você que está do lado do mercado? Sim, a região é bem representativa, sempre foi, na verdade, no portfólio dos nossos fundos, tá? A Devan Asset é uma gestora de crédito, principalmente, né, de crédito privado. A gente gosta bastante de crédito estruturado, né, dentro ali da família do crédito privado. E como a gente sempre olhou muito, né, para alguns segmentos um pouco mais específicos, né, como, por exemplo, loteamento, a região, né, de Goiânia acaba tendo um espaço bastante grande para isso. Então, a gente sempre teve, né, alguns ativos aqui, né, e não é à toa que os gestores acabam sempre visitando, né, essa região, né, justamente porque, né, precisa ter ali uma visita em loco, né, então a gente faz isso não somente em Goiânia, mas em todos os locais que os fundos eles detêm ativos, né, Então, enfim, é uma região bastante importante para nós e com bastante potencial, não só no imobiliário, né, mas também agora, né, com todo o potencial aí do agro, né, se tornando mais presente no mercado de capitais, né? Sempre foi, né? Mas para o mercado de capitais, para alguns, né, dentro dessa área, até uma novidade, né? Vamos dizer assim. E a Devan, inclusive, diferente de outras assets, né, Maísa? É uma asset que está em várias localidades no país, né? Sim. Está diferente do eixo Rio e São Paulo. Acho que vocês procuraram interiorizar um pouco mais os ativos dos diferentes fundos que tem dentro da família Devan. Exatamente. E na verdade, isso tem um motivo, né? Desde o início, antes de sermos Devan, né, nos negócios anteriores, a gente buscou justamente ativos em regiões menos óbvias, porque era ali que a gente conseguia ter um ativo, né, bacana, uma taxa interessante, conseguia ter informações suficientes para conseguir monitorar o ativo, né? Então, a gente sempre nadou de braçada, né, vamos dizer assim, né, nesse tipo de ativo e nessas regiões, né? Então, a gente tem operações no Tocantins, né, que são regiões muito mais afastadas quando a gente olha São Paulo ali, mas tem também bastante coisa no Sul, bastante coisa no Centro-Oeste, né? Enfim, a gente está realmente ali bem diversificado. E a ideia é aumentar cada vez mais, né? Não só no imobiliário, como no agro também. Que legal. Eu queria voltar um pouco aqui, uns 2 passos atrás, perguntar mais sobre você, como foi sua jornada, quem é você, para falar para os nossos espectadores aqui, que a gente já foi direto aqui para cortar o bolo, né? e até indo além, né, Leandro, se teve um planejamento para você trabalhar dentro de uma asset, por exemplo, ou se caiu meio que de paraquedas, foi, né, ao acaso.
Conta pra gente um pouco dessa história aí. Jornada, quem é Maísa? Olha, eu acho que um pouco, viu? Essa história do paraquedas, talvez um pouquinho. Na verdade, assim, eu sou formada em ciências contábeis, eu sempre gostei bastante da área de exatas, tá? Embora ciências contábeis esteja ali dentro de humanas, né? Mas eu sempre gostei de uma certa previsibilidade para as coisas, né? Então, gostava daquelas, né, das áreas mais artísticas, né, vamos dizer assim, mas, putz, muito subjetivo, então, pra mim era um pouco mais difícil, assim, eu precisava ter um norte, assim, algo mais definido. Então, por isso essa área de exatas, né, números, acabou chamando bastante a minha atenção desde o início da vida, assim, né. E aí, depois, né, na hora de escolher a minha carreira, eu percebi que eu gostava, mas nem tanto, ou seja, assim, eu gostava, mas eu não era aquela pessoa que ficaria na frente de uma planilha o dia inteiro e seria feliz daquela forma, né? Eu gostava de comunicar finanças, né? E como que eu descobri isso? Eu entrei, né, como estagiária no Banco Bradesco, né, há 12 anos atrás, e aí lá eu entrei justamente numa área que era uma área de suporte ao RI. Né? Então, a gente não fazia o contato com o investidor, né? Mas todas as apresentações, todos os relatórios, eventos, tudo isso que era direcionado para o investidor, né, das ações ali do banco, eu estava envolvida de alguma forma. Então, aquilo foi apaixonante para mim. Eu falei, cara, é isso que eu quero, porque eu consigo mesclar as duas coisas que são mais bacanas para mim, que são, né, as questões ali financeiras, né, investimentos, mercado de capitais e tudo mais, mas também a comunicação, a forma de você lidar com as pessoas, como você consegue tentar, né, melhorar a vida das pessoas através disso e tudo mais. E aí depois, né, fiquei quase 5 anos lá no banco, e aí eu fui para uma gestora de fundos, até para conseguir mudar um pouquinho a cara, né, ou seja, sempre ações ali, fui para uma gestora de fundos imobiliários, já na área de RI, já fazendo esse contato direto com o investidor, e aí eu falei, cara, é isso que eu nasci para fazer, né, mesmo ali com todas as dificuldades que a gente tem. Óbvio, né, todas as áreas têm ali seus pontos, né, fáceis e não tão fáceis, tem seus desafios, né, mas aí eu fiquei mais 5 anos nessa asset, né, desenvolvi lá diversos trabalhos com relação às relações com investidores, e era uma asset específica de fundos imobiliários, e aí depois eu entrei na Devan já como sócia, entrei no início da gestora, não sou uma das sócias fundadoras, tá? Os fundadores são o Bruno e o Davi, mas entrei quase no início, então consegui desenvolver de um tudo lá, né? Até o primeiro website da gestora eu que fiz no Wix, que é enfim, quem entende de design, essas coisas pode... enfim, vai saber do que eu tô falando, mas... Como tudo evoluiu nesses últimos anos, hein, Maísa? Porque hoje o Exato. site, para quem tiver a oportunidade de acessar, é belíssimo, cheio de informações. Bom, né? Legal, a gente trabalha sempre para melhorar, né? Enfim, eu sou uma pessoa que eu nunca tô muito satisfeita com as coisas. Toda vez que eu entro nele e falo, isso aqui eu acho que não tá muito bom, preciso dar uma melhorada. Enfim, aí as coisas vão mudando sempre, né? Mas esse é o detalhe, inclusive, de ser mulher, né? Que eu homem acho... talvez não tenha esse nível de critério tão profundo, mas a mulher tem essa percepção mais forte que a gente. Eu acho também, né? Nunca dá pra generalizar as coisas, mas eu acho que é mais comum mesmo em mulher. Então, se você entrar no site, talvez você não veja coisas que eu olho e já falo, nossa, isso aqui não tá... Essa cor tá diferente, esse botão não tá... Isso então, eu acho legal porque, assim, se complementam, né, as visões diferentes, né? A gente não, claro, não podemos generalizar, mas realmente eu acho que o que completa o produto final ali, né, são os dois olhares. Inclusive eu queria pegar gancho nesse pensamento aqui geral e perguntar para você como foi, assim, o fato de se você já enfrentou algum tipo de barreira, né? Direto nós ouvimos mulheres reclamar que não são, apesar de produzir o mesmo resultado no mercado, às vezes elas acabam não tendo ali o mesmo nível de remuneração, às vezes de confiança, de entrar, né, na mesa, de sentar na mesa. Conta pra gente como isso tem se desenvolvido, como a gente tem evoluído quanto a isso no mercado financeiro, se tem sido uma boa evolução, como que tá? E você hoje está numa cadeira ali de respeito, né? Já dando ordens ali pra galera. A gente tenta. Como que isso se desenvolveu e se desenvolve até hoje? Tá. Não, assim, realmente é um desafio, né? É muito mais fácil para o homem, né, atuar no mercado de capitais. Naturalmente, ele será mais respeitado. Pelo fato dele ser homem, ponto.
tá? Isso é comum, né? E até conversando com outras mulheres da área, a gente, né, troca figurinhas sobre isso é comum, tá? Mas uma vez que você escolhe por isso, você tem que estar disposto também a pagar um preço, né? Então, eu poderia ter escolhido estar numa área onde mulheres são né, aceitas com mais facilidade. Mas não, eu escolhi estar aqui. Então, todas as vezes que eu me deparo com alguma situação que eu percebo, né, um certo machismo, alguma coisa assim, óbvio, naquele momento você tem o impacto, né, mas depois eu, comigo mesma, falo, olha, eu escolhi estar aqui, eu preciso trabalhar para melhorar essa situação. Mesmo que eu não consiga usufruir, mas quem sabe as próximas gerações de mulheres tenham mais espaço, né, consigam fazer isso de uma forma melhor. Mas hoje em dia as coisas é muito subjetivo, assim, é muito detalhe, né? Então, às vezes você percebe, por exemplo, em reuniões, eu sou sócia da Devan, e junto com o Hélio, nós somos os responsáveis pelo time de RI, tá? E aí é natural que as pessoas, por exemplo, quando chegam numa reunião, eu e ele, as pessoas pensem que ele é meu chefe. É natural. É natural. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Seu chefe falou não sei o quê. Ele é meu par, né? A gente trabalha junto, nós trabalhamos no mesmo nível de hierarquia. Ele tem mais experiência do que eu em algumas coisas, eu tenho mais experiência do que ele em outras coisas, mas a gente se complementa, né, no dia a dia. Mas é natural, assim, não tem... E aí você fala, por quê? Né? Será que é porque, sei lá, eu tenho a aparência de ser mais nova? Não sei, né? Mas não deveria ser, né? Não deveria ser uma... construção social ainda para crescer nesses aspectos, né? E às vezes, assim, reunião, por exemplo, eu percebo que às vezes algumas pessoas não olham nos olhos. Gente, é muito bizarro, assim, eu não sei se sou apenas eu que reparo, ou se outras mulheres também, mas isso me incomoda muito, assim, às vezes em reunião, tipo, eu estou falando, né, então você presta atenção em mim. Mas não adianta, não é no forceps nada, né, você tem que mostrar que você tá ali porque você é competente, que você trabalhou por aquilo, né, então não é nada de favor, você tá ali porque você é competente para aquilo. Né? E rola muito quebrar pau dentro da gestora, mas uma coisa é quando o mercado como um todo está subindo, todos os fundos vão super bem. Sim. E imagino que nessa época nenhum investidor reclame das cotas, né? Nada de soluço no mercado. Mas quando dá um sustinho, o e-mail provavelmente deve encher de mensagens dos investidores querendo saber algumas informações. Mas até dentro da própria gestora, né? Acho que o Bruno e o Davi acho que tem um jeito mais sério, né? Como é que é isso no dia a dia com a turma da gestão, propriamente dita? Eu acho que os dois são sérios, viu? Olha, assim, a gente se complementa de uma forma muito positiva, né? O meu trabalho é diferente do deles. Eles são responsáveis pela gestão dos fundos, né? Então, eles têm essa questão de ser muito mais técnicos, né? De olhar para as coisas para um lado muito analítico, né? Então, eu já estou na outra ponta, né? Eu já estou na ponta do que o investidor quer ver. Então, eu preciso pegar exatamente isso que os gestores fazem e traduzir de alguma forma para o investidor que não é da área, que não tem o conhecimento ainda ali, né, em finanças, para eles se localizar, entender o que está acontecendo, né? Então, o trabalho do RI é justamente esse, né? Eu não posso ser muito técnica justamente porque senão eu não consigo me conectar com o meu cliente, né? O investidor, né? Então, às vezes a gente tem alguns desafios de qual seria essa informação, né? Às vezes eu quero colocar uma informação de uma forma e aí no entendimento deles pode ser que isso não seja da maneira mais adequada. Então, de que forma a gente consegue fazer isso de uma forma melhor? Né? Então, são essas discussões que a gente tem, mas que são, né, rotina, na verdade, né, sempre, e é o que agrega, né, e é o que faz aí o nosso, né, até os nossos materiais serem bem até elogiados, né, bem reconhecidos pela qualidade, né, pela quantidade de informações que a gente coloca, né. E até isso de quantidade de informações é um ponto, né, porque às vezes você colocar milhões de informações num relatório, você mais dificulta a leitura do investidor do que agrega, né, na tomada de decisão dele. Então, né, até nisso a gente tem que tomar cuidado, né? Então, às vezes os investidores falam, coloca tais e tais coisas, mas isso não vai, nesse momento, fazer diferença. Então, a gente prefere não colocar, né? Então, tem... Esses seriam dois pontos, inclusive, que eu gostaria de levantar. Antes, quando a Maísa chegou e a gente estava tendo um papo aqui antes, ela passando
pra gente, o que a gente poderia perguntar ou não e tal, né? Há um assunto bem interessante surgiu na mesa, que é o fato de cliente não ler relatório. É um desafio, né? Porque a gente compartilha, dá uma lida. E a gente, tem um investidor que o pessoal que está assistindo a gente provavelmente deve conhecer, que é o Luiz Barsi, ele sempre fala de gastar sola de sapato. E você, inclusive, falou pra gente, olha, eu sempre visito os lugares onde a gente tem investimentos, visito os clientes e tal. E qual a importância disso, de acompanhar de perto, de repente, se você saber onde você está colocando seu dinheiro, se está tendo um bom rendimento, que o mínimo seria ler o que já está tudo mastigadinho, né? Mas você já foi lá, já avaliou, já colocou no relatório, detalhou as informações essenciais. Sim. E qual a importância da pessoa? Isso é uma pergunta bem retórica, né? Mas qual a importância do investidor que coloca o dinheiro dele lá, o dinheirão, olhar o relatório, ler, acompanhar e tal? Pois é, essa necessidade, ela tem ficado cada vez maior, tá? Isso porque o acesso às informações, né, devido aí ao aumento das redes sociais e tudo mais, ela ficou muito mais fácil também. Só que a gente sabe que não só na área financeira, mas em todas as outras, nem tudo que você vê ali, de fato, é verídico, né? Então, se você simplesmente lê um post e acha que aquilo é verdadeiro, você pode tomar uma atitude equivocada, justamente por não se aprofundar naquele assunto, né? Eu até entendo que às vezes tem investidores que investem em 30 fundos imobiliários, né? Então, para esse cara ler 30 relatórios, é um desafio, né? Perder uma boa parte do dia dele fazendo isso, mas é um pedacinho da responsabilidade que ainda cabe ao investidor, né? Porque as informações verídicas, né? As informações que são necessárias, ou que deveriam ser, né? Eu tô falando por Devan, né? Que são necessárias para que ele tome as decisões dele, estão basicamente no RG, né? Que é o relatório gerencial. Se o investidor, a partir dali, ele não entendeu, precisa de mais esclarecimentos, né? Quer se aprofundar em algum outro ponto, aí a gente tem nosso e-mail, tem o meu WhatsApp, que fica na capa do relatório, que é só ele mandar um WhatsApp, né? E perguntar. Então, mas esse pedacinho ainda cabe ao investidor, né? Porque senão ele simplesmente entra no Instagram, aí ele vê lá um post X de uma pessoa X, e aí ele acha que, então é com base nisso que ele pode tomar uma decisão. Só que o problema disso é que quem colhe os prejuízos é o investidor, não é o cara que está fazendo o post, né? Então, assim, a gente tem que tomar, hoje em dia, muito cuidado com isso, ser muito seletivo, né? Tem muitos porquês envolvidos nessas coisas. Se você recebeu uma recomendação de investimento no final de semana pelo seu cunhado, entre lá, fala, esse fundo, essa pirâmide é muito legal. Entre lá, se foi uma recomendação boa, se for algum fundo que é gerenciado pela Devan, você entra lá no site da Devan lá, olha tudo, o relatório e tal, vê se vale a pena colocar o seu suado dinheirinho lá, né? Isso eu vejo com fundamental importância, porque em geral o investidor nos pergunta, poxa, eu filtrei aqui no site da corretora ou do banco o top 10 de dividendos, por exemplo, né? Pô, queria colocar nesses 10 fundos aqui, porque eu já filtrei e acho que esses são os bons. E às vezes não, às vezes foi um caso momentâneo que distribuiu um dividendo atípico. Sim. Ou já está acontecendo, sei lá, uma saída de ativos, está sendo vendido ativos, né? Sim. Então está recebendo amortização das cotas. A gente viu isso agora, por exemplo, recente com a Kinea, que a Kinea teve que abrir um fato relevante para esse tipo de coisa, e se o investidor não está atento ao relatório, ele não vai ter essas percepções, ele não vai conseguir acompanhar. E acho que nem precisa ler todos os meses, né? Porque, de fato, se ele tem lá uma carteira com 20, 30 fundos, fica um trabalho meio exaustivo para fazer isso todo mês. Mas pelo menos uma vez por trimestre ou a cada semestre, pelo menos dar um pente fino, acho que faz total sentido, né? Ou se ele identificar que houve alguma alteração em patamar de resultado, alguma coisa assim, né? Ou seja, o produto sempre entregou aquele resultado. Em um determinado mês ele entregou ou a mais ou a menos, né? Então ele para ver o que aconteceu, né? Então, mas isso, assim, é de fato uma responsabilidade que cabe ainda ao investidor, né? Aquele pedacinho que cabe a ele prestar um pouquinho mais de atenção, porque quando a gente pensa no relatório, e aí eu falo porque eu acabo escrevendo, né, o texto que está ali, eu estou pensando justamente no que o investidor vai pensar na hora que ele lê aquilo. Então eu tento traduzir aquilo da melhor forma possível para que fique claro para ele, para que ele fale,
tá bom, é isso. Então, com base nisso, eu vou tomar a minha decisão de aumentar a minha posição, ou não, talvez eu tenha que diminuir a minha posição, né? Ou esse fundo não é para mim, ou caramba, que fundo bacana, eu quero esse fundo, né? Aumentar minha posição nesse fundo, enfim. Ele pode tomar diversas decisões ali. Mas o relatório ele é muito pensado, né, para esse investidor pessoa física, porque sinceramente, né, ou, por exemplo, a gente tem o DEVA 11, né? O DEVA 11 ele tem no passivo dele, e isso é uma informação pública, tá? Diversos investidores institucionais, tá? São diversos outros fundos que alocam no DEVA 11. Só que esses outros fundos, eles têm gestores profissionais, né? Então, o gestor do fundo X lá que aloca no DEVA, ele vai pegar a carteira, de olhar a carteira, ele já tem as percepções dele. Ele não precisa ler o que é a deflação, por que a deflação impactou, isso ele sabe, né? Ou deveria saber, né? Então, o relatório, ele é escrito para o investidor pessoa física, com esse objetivo. Até pegando o gancho disso, Maísa, porque muita gente no mercado financeiro, até profissionais, fala que rating não é tão importante assim. E que se gasta muito dinheiro contratando as agências para fazer uma série de avaliações. E, em geral, as avaliações modificam quando o problema já está instalado, né? A gente viu isso recente nas últimas crises. Como é que você vê a importância de um fundo ter a avaliação dos ativos que ele tem dentro da carteira? Tem alguns que, inclusive, não tem rating. Como é que vocês tratam isso dentro da Devan e qual que é a relevância que vocês enxergam até para o investidor se atentar nisso dentro do próprio relatório? Tá. Então, depende um pouco do perfil do ativo, tá? A gente lá na Devan, a gente acaba trabalhando tanto com ativos que tem um perfil mais corporativo, né, de dívida corporativa, como a gente também tem aqueles ativos com lastro pulverizado, né, que aí fica mais ali do lado da pessoa física. E aí, por exemplo, um loteamento que tem 2.000 mutuários ali na ponta final, né? O meu risco naquele CRI, naquela operação, não tá naquele incorporador, tá nessa carteira de 2.000 mutuários, tá? Diferentemente de um CRI corporativo, que o meu risco vai estar atrelado ao balanço daquela empresa. Geralmente, essas agências classificadoras, elas dão mais peso, né? Elas dão mais valor ao corporativo, né? Ao balanço, aos financials ali da empresa. E aí, quando você olha para um ativo que é corporativo, ok. Então, assim, pode ser que isso realmente tenha alguma relevância, sim, e que deva ser observado, né? O fato do ativo ter rating pode até contribuir, né, a fomentar a liquidez do papel, né? O que pode ser muito bom ali para o fundo, consequentemente para o investidor e tal. Quando a gente joga isso para o laço pulverizado, meio que perde o sentido, porque o meu risco não está no corporativo, o meu risco está no lastro pulverizado. Né? O meu risco está lá no João, na Maria, que está pagando ali o boleto mensalmente, né, do loteamento, do prédio, do apartamento, enfim, né? Então, se a agência ela não considera esse lastro como o principal risco daquele papel, para mim não serve, né? E aí acaba encarecendo a dívida, né? Se eu contratar, e no final do dia não vai servir, né? Então, e principalmente como a gente gosta de entrar nessas operações meio que em club deals, assim, né? Geralmente a gente ou entra sozinho, ou toma a dívida inteira, ou divide, né, esse ativo com algumas outras casas, né, e geralmente sabendo quem são essas outras casas, a gente isenta, né, aquele papel do rating, justamente porque a gente vai fazer esse trabalho de monitoramento, de acompanhamento dessa dívida até o final. Então faz muito mais sentido do ponto de vista de saúde da operação do que ter apenas um selo para esses ativos, né? Aí para o corporativo a gente olha, né, com um pouco mais de detalhes. A gente até tem um fundo de renda fixa que é um fundo grau de investimento, né, que é um fundo que só aloca em ativos que possuem rating acima de BBB- e tal. Então tem o seu valor com certeza, tá? Mas para os corporativos. Bom, muito bom, né, Leandro? Eu acho que isso faz uma diferença, principalmente para os grandes fundos americanos também, né? Às vezes alguns são limitados, só podem fazer aportes em fundos que têm avaliação de rating, diferente do investidor pessoa física que não tem essa exigência. Claro que tem alguns investidores que, dependendo do volume que ele vai aportar, é um critério para ser avaliado, né? Mas para o investidor que tem um volume um pouco menor, meio que, de fato, quase que irrelevante, né? Sim. Está mais ligado ao risco sistêmico da economia como um todo, mas aí tem outros mecanismos para o próprio fundo se proteger disso, né? Dentro dos CRIs, dos CRAs, por exemplo.
Exato. A gestora, quando a gente fala dessas operações de lastro pulverizado, e aí a gente fala com bastante propriedade, porque a gente faz isso há muito tempo já, mesmo antes da Devan a gente já fazia, já trabalhava com essas operações, né? E a gente investe muito em inteligência mesmo para conseguir otimizar os processos, né? Minerar as informações da melhor forma possível para conseguir analisar. Né, e entender para onde aquela carteira está caminhando, né, se tem ali um potencial risco de inadimplência que possa prejudicar o andamento da operação. Né, é preciso que exista, né, um investimento da gestão muito maior do que se a gente tiver um CRI da Cyrela, por exemplo. Tá? É muito diferente. Né? Quando a gente aloca num ativo, como eu dei esse exemplo um CRI da Cyrela, né, a gente vai fazer uma análise, né, fundamentalista para entrar nesse ativo, né, ou seja, vai avaliar ali toda a parte quantitativa, toda a parte qualitativa dessa operação, né, para entender se faz sentido, né, risco-retorno, pessoas envolvidas, enfim, uma análise fundamentalista mesmo, né. E aí, é óbvio que o qualitativo a gente vai acompanhar sempre, a gente sempre vai estar atento ali em notícias, em divulgações e tudo mais, mas por ser uma empresa de capital aberto, essa empresa ela vai divulgar trimestralmente ali seus balanços, né? E aí é quando a gestão ela vai refazer essa análise para entender se esse ativo permanece em carteira ou não, né? Quando a gente está falando de um ativo de lastro pulverizado, eu não posso esperar 3 meses para ver como ele está, né? Então eu preciso fazer esse acompanhamento semanalmente, mensalmente, né, a depender da operação, se ela tá, né, um pouco mais de folga, né, não preciso ficar tanto em cima, uma que tá um pouco mais apertada, talvez precise ficar um pouco mais em cima, e é uma coisa viva, né, é uma coisa que, assim, é o tempo inteiro ali, exige, de fato, isso muito da gestão, né, então, o time lá fica frequentemente visitando obra, né, para ver 100% dos ativos que a gente tem que estão em fase de obras, eles são visitados mensalmente, tá? Não importa se é lá no Roraima, no Tocantins, não importa. Inclusive, não, eu não vi importa. que lá dentro da carteira tem alguns... isso também, não só de fundo imobiliário, Fiagro também, porque vocês investem em armazenamento de grãos e tal, Sim. acompanha toda essa fase da operação, da construção, como que seria... Eu ia perguntar justamente como que seria essa variação de risco, né? Mas ela já deu uma adiantada que gastar sola de sapato. Mas assim, com relação a esses ativos, né, que você comentou, que são os ativos do DECRA, né, que são os ativos do Fiagro, ele tem um perfil, né, que a gente gosta de olhar, que a gente entende que faz sentido para o momento que a gente está, que é muito mais corporativo. Tá? Então, o meu risco, né, nesse tipo de ativo, ele está muito mais atrelado à companhia, ao balanço da companhia, do que aquela operação X específica. Na DECRA, a gente não quer, né, correr o risco de um deal específico, né? Ou seja, a gente não quer correr risco de fazenda, né? É bem importante deixar claro. Algo que eu vi especificamente lá, fiquei um pouco triste, assim, Cássio, porque quando eu estava lendo lá sobre os fundos e tal, e os ativos que eles tomam, aí tinha especificamente lá no relatório, não pegamos nenhuma dívida de produtor rural, pessoa física, né? Que pena, porque eu tenho família de produtor rural. Ainda. Doido pra tomar uma dívida lá, pra construir uns silos, umas coisas, né? E até perguntando disso também, Maísa, como eu e o Leandro, né, temos família, atuamos aí no agro de maneira direta, inclusive. Legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais dos próprios players que estão dentro da carteira dos fundos, né? Diferente de analisar fundo imobiliário, que não é uma relação tão direta assim no nosso dia a dia. Mas, particularmente, me preocupa um pouquinho no caso do DK, porque tem lá quase 25% da carteira concentrado em 3 empresas que têm o mesmo controlador, né? Que são os chineses do grupo da CAN. Tá. Como é que vocês enxergam essa situação na hora de compor os fundos, o portfólio dos fundos? E aí, claro que para quem está querendo saber, por exemplo, são colossos do agronegócio no Mato Grosso, né? Então, se a gente pega a fábrica da FS lá em Sorriso, é um negócio gigantesco, né? Uma planta de etanol gigantesca.
tem a Fiagril. Como é que vocês enxergam isso dentro do portfólio? É um ponto a ser considerado pelo investidor, não é? Como é que vocês enxergam esse tipo de situação? Tá, esse é um ponto bem importante de comentar mesmo. Só voltando na questão do pessoa física, é que assim, ainda, tá? Foi o que eu comentei. Esse mercado, assim como o mercado de CRI, né? E aí, dentro do mercado de capitais, tá? Porque o CRA ele já existia antes, né? Antes do Fiagro, né? Mas assim como aconteceu com o CRI, a expectativa é que o mercado, né, os empreendedores, né, do setor, eles também vão ganhando, né, governança com o passar do tempo. Então, isso aconteceu com o CRI, a gente viu acontecer, né, empresas que lá atrás, 2014, 2015, mal tinham um fluxo de caixa, né, e, enfim, conseguiram, né, ter ali um mínimo de governança necessário para conseguir obter uma dívida e tudo mais. Então, a mesma coisa a gente imagina que vai acontecer, né, com esse setor. Mas isso demanda tempo, né, isso demanda desenvolvimento, tá? E não é esse o tipo de risco que a gente quer para o DECRA agora, né? A gente prefere manter o fundo mais tranquilo, né, em termos de risco de crédito, a gente não vê sentido, até por uma questão de risco-retorno, taxa mesmo, nesse momento olhar para esse perfil de ativo. Lá no futuro, né, as coisas já estando mais desenvolvidas, pode ser que não. Aí vai ver, vai depender do desenvolver aí. Mas aí entrando na questão lá da concentração, né, que você comentou. Assim, para um fundo de crédito, tá? A primeira coisa que o investidor precisa observar é a diversificação. Primeira coisa, independente se o fundo é high yield, high grade, enfim, independente do nível de risco. É a diversificação. Quanto mais diversificado for esse fundo, melhor. Então, é diversificado de vários pontos, né? A diversificação, que foi o que a gente comentou, quantidade de ativos, emissores, grupo controlador, tudo isso é importante de observar quando você está analisando um fundo de investimento, tá? Mas existem alguns momentos que o fundo ele precisa passar, principalmente quando ele está nascendo, né? O Fiagro, o DECRA, ele nasceu em janeiro desse ano, né? É um fundo que não tem nenhum ano ainda, né? Ele captou ali de maneira muito rápida até, né? 70 milhões de reais, né? E aí, o que acontece, né? Qual que é a forma que a gente gosta de trabalhar? E aí, isso a gente aplica também nos demais fundos da casa, tá? Para o investidor da dívida, e aí, falando do investidor da dívida, eu me coloco na posição da gestão, tá? A gestão, quando ela vai escolher um ativo para investir. É importante que você tenha algum tipo de poder. Por exemplo, se você tem nessa dívida alguma situação que demande uma assembleia para tirar uma garantia, para modificar alguma coisa, mudar uma taxa, alguma coisa do tipo, é importante para a gestão que a gente tenha o poder de voto, tá? Porque fazendo isso você defende o fundo, né? Porque a gente já viu situações acontecerem de, depois que a operação já está feita, depois que o cheque já está dado, então vamos tirar essa garantia aqui. E aí, se você não tem poder de voto, o que você faz? Né? Então, não tem o que fazer, né? Não tem que Só fazer. assistir. Tag along e você vai né? Não tem o que fazer. Então, você não consegue defender o investidor. Então, para nós, existe essa premissa básica que é sermos representativos, né, no ativo. Só que, para sermos representativos no ativo, às vezes a gente precisa ter um certo tamanho de cheque, né? Então, eu poderia ter, né, pego esses 70 milhões e diversificado, sei lá, em 20 operações. Tá? Eu poderia ter feito isso, mas provavelmente eu não seria representativo em nenhuma delas. Então, numa situação como essa, eu não teria condições de defender o fundo, né? Então, a gente prefere, né, todo um trabalho ali que a gestão faz para se manter representativo na operação, porém, fazer um trabalho paralelo para que esse ativo não seja representativo no fundo. Já estamos nesse mundo perfeito? Não. Então, como que a gestão trabalha agora? A gente até fez uma primeira tentativa de uma segunda emissão agora. Essa segunda emissão é justamente para ampliar o portfólio do fundo e para diluir essas operações, né? São operações muito boas, são operações que nos deixam confortáveis, né, no ponto de vista do risco de crédito, tá? Mas também não queremos ficar concentrados em nenhuma operação, seja ela qual for, né? Então, existe esse caminho que o fundo precisa percorrer. E aí a gente não vai abrir mão dessa questão de termos palavra, tá? Na operação, mas também precisamos aí percorrer um trajeto para que o portfólio fique cada vez mais
diversificado, né? O Deva 11, ele começou, se não me engano, com 16 operações, tá? Hoje ele tem 55, né? Em 2 anos depois. Né? Então, hoje é muito mais diluído, né? É óbvio que a gestão, ela faz todo um trabalho ali para mitigar todos os riscos possíveis, né? O Deva 11 demanda bastante isso, mas se a gente tiver, sei lá, caiu um meteoro ali numa operação e deu um problema, quanto que isso vai representar do fundo? 0 alguma coisa, ou sei lá, no máximo 2 alguma coisa, né? Acho que a maior operação do Deva 11 hoje é cerca de 5%, se não me engano. Que ainda assim é pequeno, né? Sim. Perto do tamanho do fundo, né? E eu citei esse caso específico do Fiagro em relação ao controlador da CAM, mas são 3 operações distintas, né? São Isso. 3 CNPJs, 3 empresas com perfis, apesar de estarem ligadas ao agro, mas que a atuação é muito distinta uma da outra. E cada CNPJ tem sua realidade, né? Sim. Tá ligado ali no dia a dia com coisas totalmente diferentes. Exato. Claro que se eventualmente tiver um problema no controlador, pode ser que uma situação ou outra se modifique, né? Mas pensar nesses caras também que são gigantescos, assim, o Dacan é um grupo chinês absurdo, né? Um colosso. Então, e as operações deles aqui no Brasil também são bastante significativas, né? Sim. Então não vejo também como um grande problema. Era mesmo só para tentar, para quem está nos assistindo, os nossos clientes, que a gente sempre gosta de ressaltar e manda relatório e a turma não costuma ler mesmo. E eu acho que é como esse ponto que você acabou de falar. À medida que o fundo cresce com as próximas emissões, eles vão ficando diluídos com o passar do tempo, né? Isso, e você não deixa de ter um bom fundo em carteira, um bom ativo em carteira. E aí, e nesse ponto também, o que é importante para nós é ter acesso às informações. Então, é ter como avaliar e acompanhar esse ativo, independente se é de uma grande empresa ou de uma pequena empresa. A gente precisa ter condições para acompanhar, né, e identificar ali possíveis situações, né, que possam fazer com que aquele fundo deixe de fazer sentido para a carteira, né? E aí a gente vai provavelmente vender no secundário, enfim, é um trabalho que a gestão faz, né? É uma avaliação que eles fazem diariamente ali, é o trabalho deles, né? Mas é importantíssimo para nós termos esse acesso, tá? Tem até uma questão também que são setores específicos, né? Tem setores que a gente vai até um certo ponto, porque a gente sabe que a gente tem informações que vão nos satisfazer, né, do ponto de vista de conseguir avaliar se aquele crédito faz sentido ou não, né, se aquela dívida vai fazer sentido ou não, e tem setores que a gente já não vai olhar, né, não gosto, então vai depender muito se as coisas mudarem no Brasil de forma muito significativa, que é, por exemplo, o setor sucroalcooleiro, que é um setor que a gente prefere não entrar, a gente não tem na carteira, não pretende ter, né, então mesmo aí com acesso a algumas informações, a gente enfim, não olha, tá? Historicamente é um setor conturbado no Brasil, né? Desde lá da década de 70, 80, com pró-álcool, aquela coisa toda. Sim. E a FS, apesar de ser de etanol, mas é uma esmagadora de etanol de milho, né? É um perfil muito diferente das demais que fazem isso com cana-de-açúcar, né? Isso, Então, a gente, assim, óbvio, chegou o deal, né, o ativo, a gente vai olhar, porque cada um você precisa olhar, né, para entender se aquele ali tem alguma particularidade, né, alguma trava, alguma coisa. Mas é aquilo que você falou, historicamente é um setor um pouquinho mais difícil de acompanhar. Então, a gente prefere, nesse momento, não entrar e observar aí as modificações no setor que possam ocorrer, né, no decorrer do tempo. Aí surge a pergunta, enquanto ela falava, eu ficava pensando em algo que me ocorreu há alguns dias. Um churrasco de família do final de semana, e alguém me fala, olha, eu tinha o tiozão dos terrenos, que ele tinha pavor de investimento de qualquer tipo, comprava terreno, ele já tinha superado isso, investido em fundo imobiliário e tal, porque ele falou, não, agora eu vou vender minhas cotas e vou comprar um novo terreno, porque a situação geral do mercado não está me inspirando confiança. E eu fiquei pensando e não consegui convencê-lo com argumentos meus, e espero que você consiga, porque é muito mais seguro. Ela já deu uma pincelada, né, que alguns setores eles têm uma série de parcelar esse investimento, né, que abre em várias parcelas, investe em vários empreendimentos, e isso, essa pulverização, essa diversificação melhor, ela traz uma segurança muito maior do que, por exemplo, o cara não tem como, ele vai comprar um terreno em uma cidade, em um local específico, não tem como tirar dali, além da questão
quando ele querer vender aquilo ali, não vai ser tão fácil assim, né? Não tem uma boa liquidez. Fala pra gente, de uma vez por todas, pro tiozão dos terrenos, por que é muito melhor ele escolher um fundo imobiliário, em alguns casos, é claro, principalmente em questões de investimento, do que ele fazer o processo inverso, com medo do mercado, assim, nesse sentido de momento que nós estamos vivendo, político aqui no Brasil, no cenário político e mundial, né, que nós aqui, né, depois da crise da pandemia, cenário mundial que está um pouco incerto. É muito difícil falar sobre isso com o brasileiro, né? Porque historicamente também o brasileiro gosta de investir em imóvel, né? No tijolo mesmo ali, né? Tem um monte de terreno dando prejuízo, que tem gasto, IPTU, limpeza e tal. Tem até alguns tipos de negócios, né? Que acabam vindo para o Brasil e tendo que se adaptar, né, justamente pelo fato do Brasil gostar muito de alocar no imóvel, que é o caso da multipropriedade. Se vocês quiserem até, Sim. a gente pode comentar sobre isso, mas é muito difícil porque isso está muito enraizado, né? Mas assim, sem sombra de dúvidas, acaba fazendo muito mais sentido, porque as coisas no Brasil, elas acontecem de uma forma muito rápida, né? Então a gente vê taxa de juros que sobe e desce de maneira muito rápida, né? E aí as coisas não acompanham, né? E aí a inflação que sobe e desce, taxa de juros que sobe e desce, e é difícil para o investidor que não está no dia a dia dali, né, tá vendo isso, analisando o cenário, já imaginando o que vai acontecer, né, com depois da eleição, né, e esses conflitos externos, de que forma isso pode impactar o dono do imóvel, ele não faz isso, né, ele está dedicado ali na área dele, né, que pode ser qualquer outra área que não essa, né. E quando você está num fundo de investimento, você tem justamente um time que faz isso, né? Então, é um time que vai compor um portfólio que vai fazer sentido para aquele momento e para os momentos vindouros, né? Então, o gestor ele já está pensando num cenário, a gente está em deflação, mas ele já está pensando num cenário inflacionário para daqui a alguns meses. Então, de que forma isso pode impactar a carteira? O que ele tem que já avaliar nesse momento para isso, né? Então, de que forma ele consegue manter a perenidade dessa carteira para mais 2, 3 anos, né? E ele vai trabalhando essa carteira, né? E isso a gente está falando de um fundo, de um específico, um nicho específico, né? Ele não precisa ter um fundo só, ele pode ter mais de um fundo. Então, ele vai ter outro gestor, que já é um cara especialista em sei lá, logística, que é o cara que está vendo isso o tempo inteiro, selecionando ali os ativos, né? Ou é um cara que está, até mesmo num fund of funds, por exemplo, né? Um fundo de fundos. É um cara que está selecionando ali os melhores fundos, nas melhores condições, se atentando a essas situações de o contrato do aluguel daquele ativo está para se encerrar, então pode ser que aquele ativo perca rendimento, espera aí, deixa eu sair antes, ou não, eu vou entrar antes, porque... Então, assim, são pessoas que respiram isso o tempo inteiro, né? E vão conseguir trazer, né, uma maior possibilidade, né, de rendimento do que esse terreno traria, né, assim, sem dúvida nenhuma, né, são muito mais opções, né, é um universo muito maior do que esse, né, então, acho que de maneira geral é isso, assim. Tá respondido? Agora, é muito mais seguro estar no fundo imobiliário do que alocado em um único ativo, que é um terreno lá. Eu particularmente, inclusive, essa realidade tem mudado dentro de casa, né, minha mãe sempre gostou de imóveis físicos, e de uns 5 anos para cá que ela começa a abrir os olhos exatamente para o mercado de fundos imobiliários. Uhum. Mas ela, poxa, eu vou financiar um imóvel e, sei lá, vai pagar 10, 15 anos que seja de um determinado empreendimento, que ali você vai pagar juros ao longo do tempo para a instituição bancária. No que eu vejo dos fundos imobiliários, que a partir do próximo mês você já começa a receber juros ao invés de pagar. Sim. E se você tem 100, 500 mil, 2 mil, 10 mil, independente do volume financeiro que você vai aportar, você vai receber a sua proporcionalidade. Então é muito diferente de ter que pagar, às vezes, 2, 3 imóveis ao longo do tempo, né, dependendo aí do prazo de financiamento, e aquilo vai retornando muito mais rápido para você, né? Então, Exatamente. E é uma distinção importante fazer, porque uma coisa é comprar o imóvel com finalidade de moradia própria, Isso. e outra coisa é fazer isso com a finalidade de investimento, né, de ter rendimentos ali ao longo do tempo. Não, sem dúvida. Eu acho que o mercado de fundo imobiliário está crescendo demais, né? O passivo, né? Os investidores, a base de investidores tem crescido bastante, né?
tá caminhando, né? Tá no início ali, acho que tem muito mais a expandir ainda, né? E os investidores também, né, começam a entender a dinâmica, né? Eu sei que alguns, né, talvez boa parte ali tem muito medo da volatilidade da bolsa, né? Então isso de fato, né, isso acontece, mas é importante que os investidores saibam que é isso, né? A bolsa ela tem vol, né? E é por isso que a gente sempre fala que investimentos, né, são para longo prazo, né? Se a gente for olhar esse mês pontual, né, o que eu, né, nesse cenário, você sempre vai perder dinheiro, porque assim, são sempre vários cenários, diversas situações nos fundos, né? Aquilo que você falou, o investidor olha lá um fundo que super entregou, aí você vai ver porque o cara tá amortizando, porque ele vendeu um ativo. Se ele não sabe, ele entra no fundo, mês que vem despenca, né? Então assim, se ele olha uma foto muito isolada, ele sempre vai perder dinheiro. Né? Então, por isso que ele sempre tem que olhar num longo prazo, justamente para ele conseguir observar diversos cenários, até mesmo macroeconômicos, né? E entender se aquele fundo é bom ou não é bom, ou se faz sentido para ele ou não, ou se faz sentido para a composição da carteira dele ou não, né? Tem que ver tudo isso daí, né? A gente, por exemplo, o DEVA11, ele viveu 2 momentos opostos agora, né? Ele nasceu no final de 2020, né, com IGPM na lua, né, acima de 20%, né, com uma carteira quase toda em IGPM, ou seja, os rendimentos estavam altíssimos, né, de forma até insustentável para, né, a economia como um todo. Depois essa carteira ela migrou para o IPCA, ainda assim o IPCA em alta, né, fechou acima de 10% no ano passado, ou seja, também entregou rendimentos altos, e aí você tem agora um momento que você está com deflação. Uma carteira que é indexada a IPCA, né, no momento de deflação, ou seja, óbvio que o rendimento de agora não é igual ao do ano passado. E aí, o fundo é ruim por isso? Não, ele só está passando por diversos cenários econômicos, né? Ele não perdeu fundamentos, ele não perdeu qualidade de ativos, né? São Mas se você até puder aprofundar um pouquinho nisso, eu acho que muita gente que está nos assistindo deve ter percebido que o rendimento está um pouco menor, Sim. Mas ele ainda não conseguiu entender o porquê disso, né? Sim. Qual que é o impacto dessa deflação nos fundos imobiliários? Não só nos fundos imobiliários, mas nos fundos de crédito de forma geral, que tem aí IPCA ou IGPM na sua composição. O que está acontecendo para esse rendimento ser menor? Tá. Os ativos que o fundo investe, geralmente eles possuem uma composição na forma que ele é remunerado. Tá? Então, geralmente é um índice, né, na parte pós-fixada e uma taxa pré-fixada. Então, você soma esses 2 pontos e você tem a sua remuneração mensal ali daquele ativo, né? Quando um ativo ele é indexado ao IPCA, ou seja, ele tem a parte pós dele indexada ao IPCA, ele vai oscilar conforme o índice, né? Então, como o IPCA ele é mensal, então mensalmente ele fica, né, tendo aquela precificação ali na remuneração dele. E aí você sempre soma, obviamente, aquela taxa pré-fixada para compor o resultado final, tá? Se a gente tem um IPCA nas alturas, é óbvio que essa parte pós-fixada dele também estará nas alturas. Né, a remuneração ela vai acompanhar o índice, né? Então é natural que o fundo, no final das contas, entregue mais resultado por isso, né? Isso de grosso modo, né? Porque se o IPCA está nas alturas, significa que a inflação está nas alturas, ou seja, o seu ganho real está super comprimido também, né? E aí, nesse momento, quando a gente tem aí, né, o Banco Central fazendo todo o trabalho ali para tentar, né, trabalhar aí pelo arrefecimento da inflação, levando a taxa de juros, né, a gente passou por toda essa fase aí do ano passado até agora, né, chegamos a um patamar, né, do IPCA mais ok ali, diferente do ano passado, e até um momento que até proporcionado ali por algo muito mais artificial, né, que foi ali uma certa canetada, né, do governo que resultou, né, na diminuição do ICMS, né, cobrado ali sobre os combustíveis. E aí fez com que esse item, que era um item bastante representativo dentro da composição do IPCA, se vocês olharem, né, se o investidor olhar o IPCA, ele tem uma composição, né, então tem alimentos, cuidados pessoais, transportes, comunicação, blá blá blá. Tem uma série isso dá para ver no site do IBGE. E esse setor de combustíveis ele é bem representativo. Então, esse setor ele puxou todos os demais para baixo, né? Causando uma deflação.
pontual, né? Ou seja, não foi que, então todos os cenários, então, agora... Não, né? Então foi um setor pontualmente que puxou os demais para baixo. Então, fazendo isso, você teve um IPCA negativo, né? Que é a tal da deflação. Né? Então, foi um IPCA de, sei lá, um dos meses foi menos 0,68%. Né? Então, se antes você tinha um IPCA mensal de 1,6%, por exemplo, como a gente teve em março, abril, enfim, acho que no primeiro trimestre do ano, e agora você tem o mesmo IPCA com menos 0,68%, isso muda muito na sua parcela pós-fixada, né? Não altera nada na pré, mas altera na pós. Então, você tem uma redução de parte do seu rendimento. Então, é algo natural, né? Que é algo esperado que aconteça. Mas, nesse momento, de uma forma muito mais artificial, justamente pelo que eu comentei, né? Não foi um movimento natural de arrefecimento ali da inflação. Mas isso não significa que o investidor tem que pagar alguma coisa para a gestora, né? Não, de jeito nenhum. Muito investidor fica muito preocupado com isso. Poxa, será que eu vou ter que colocar mais dinheiro aí para fazer uma cobertura? Não. Nesse caso não, tá? Falando especificamente dos nossos ativos, né? Quando a gente estrutura os ativos, ou quando a gente analisa os ativos para alocar, a gente sempre faz questão de ter uma cláusula de proteção contra a deflação. Tá? E aí, o que isso significa? Que a gente comentou diversas vezes esse ponto, mas os investidores às vezes acabam ficando com uma certa dúvida ainda. Como eu comentei, né, a remuneração do ativo é uma composição de pós e pré, né? E aí, o que a gente fala no termo de securitização ali do ativo, né? Que o ativo ele será corrigido à variação positiva do IPCA, mensalmente ou anualmente, tá? Então, se a variação do IPCA não é positiva, ela é negativa, essa parte pós ela é zerada. Então, o ativo é corrigido somente a pré. Então, se é um ativo IPCA mais 10% ao ano, naquele mês ele vai ser corrigido somente aos 10% ao ano. Né? Então, por ter essa proteção, você passa por essa fase de uma forma mais tranquila. Se você não tem, aí você tem que corrigir. Né, a menos zero alguma coisa, né? Aí você pode ter seu rendimento nulo, não ter rendimento, enfim, né? Ficar com saldo negativo que você tem que compor no próximo rendimento, mas não. O investidor não vai ter que aportar, né? Se isso acontecer, tá? Mas assim, faz parte do cenário. E aí até por isso que é importante que o investidor tenha ali se ele não consegue acompanhar isso de perto, ele tenha uma assessoria, alguma coisa do tipo, para ele conseguir compor uma carteira, né? Ou seja, será que é bacana eu ter minha carteira inteira em ativos indexados ao IPCA? Talvez não, né? Talvez seja importante que eu diversifique isso. Então, que eu tenha IPCA, que eu tenha CDI, que eu faça uma composição de carteira ideal para que esses momentos eu consiga passar da melhor forma possível. Então, que eu consiga usufruir bastante quando o IPCA está em alta, que eu consiga segurar bem quando o IPCA está em baixa, né? Então, e até lembrando aqui, né, que para todos, né, para a economia como um todo, é ideal que o IPCA esteja em baixa, né? Então, a gente às vezes de escuta... forma, diria, natural, não de forma artificial. Exatamente, que é justamente esse ponto. Mas de forma conceitual, né, que às vezes a gente vê os investidores reclamando que o IPCA está diminuindo, né, e na verdade não, precisa, né, avaliar todas as pontas aí, porque o ideal é que seja próximo ali do centro de meta e tal. Até porque é exatamente isso, o poder de compra dele na vida real tá diminuindo cada dia mais, né? Então Exatamente. Ele tá gastando mais com escola para os filhos, tá gastando mais com moradia, provavelmente, Exatamente. com alimentação. Sim. E a parte do investimento é uma fração muito provavelmente menor do que as despesas da maioria dos investidores no Brasil, né? Sim, exatamente. Então não adianta querer torcer de fato para a inflação ser maior para ele receber um dividendo maior. Exato. Não faz sentido, porque não tem lógica. Ele vai desembolsar mais, né? Exato. Se isso tá acontecendo. Então, é isso. Maísa, você comentou agora há pouco sobre os multipropriedades, né? Que é algo que vocês gostam bastante desse tipo de ativo. Sim. E acho que esse foi um dos setores que vocês acertaram muito forte aí nos últimos anos. O que a gente pode esperar desse setor que está ligado ao turismo? Vocês gostam, de fato, desse tipo de ativo? Tem muitos já encerrando daqui a pouco os contratos? Teremos renovações? Como é que vocês estão enxergando isso? E como vocês conseguiram bailar no meio da pandemia, né? Que foi um setor muito impactado aí.
Sim, setor de turismo, né? Então, a gente, como você falou, durante muitos anos a gente de fato nadou de braçada, né, nesse setor. Era um setor que a gente foi praticamente um dos primeiros players a trabalhar com multipropriedade. E aí, quando eu comentei aquela questão do brasileiro gostar de investir em imóveis, né, justamente por isso, né? Porque no exterior, a multipropriedade, ela é nada mais nada menos que o time sharing, né? Que é quando o investidor, enfim, a pessoa vai lá e ela adquire direitos, né, para conseguir usufruir daquele hotel, daquela hospedagem durante um determinado período, né? E a multipropriedade, ela vem, né, justamente para um time sharing abrasileirado, né, vamos dizer assim. Ela vem com uma alteração que faz com que o investidor, né, que compre, né, a multipropriedade, ele seja realmente dono daquele ativo, né? Então ele tem o nome dele na matrícula do imóvel, naquela fração. Então ele é dono daquele quarto por 2 semanas no mês de agosto, alguma coisa assim. Então ele pode vender, alugar, intercambiar, né? São basicamente os mesmos direitos que ele pode ter no time sharing, só que aquela fração é dele, né? E isso a gente entendeu que no Brasil fez mais sentido do que para o exterior, justamente por essa característica nossa, né? E aí, a gente trabalha, né, com esse tipo de ativo antes do nascimento da lei da multipropriedade, né, no Brasil. Há muito tempo já, desde 2014, né, já vimos muita coisa acontecendo, né, então isso é algo que nos deixa bem preparados, né, para diversas situações. Aí a gente entende muito bem das sazonalidades desse tipo de ativo, né? Porque existe, né? Cada ativo tem as suas características ali. A sazonalidade é uma característica da multipropriedade. Então, você tem meses onde você tem um aumento significativo na quantidade de vendas. Você pode ter meses que você tem um aumento na quantidade de distratos, né? Então, quando você faz uma análise ali para modelar essa operação, né? Para enfim, exceder a dívida ali, né? Para a operação, né, o crédito, na verdade, né, para o cara o cedente tomar essa dívida, você fazendo essa análise de crédito, você vai entender qual que é o nível de gordura que você vai deixar ali ou não, enfim, se essa operação tem um risco de crédito mais óbvio, menos óbvio, né. Então, isso não é para qualquer pessoa, né, não é um ativo muito óbvio de você analisar. Tá? Por isso que algumas pessoas ficam um pouco assim, mas justamente porque você precisa estar bem enfronhado mesmo para entender o que está acontecendo lá dentro. Então, hoje a gente até vê multipropriedade na carteira de vários outros fundos imobiliários, mas assim, né, a gente sabe que a gente entende muito bem desse setor, né, e entende as sazonalidades, como eu comentei, as particularidades, né, temos parceiros muito próximos, né, dentro desse setor, então isso nos deixa bastante confortáveis, né, até olhando para frente, né, para as expectativas, é um setor que tem se desenvolvido, que tem aumentado, né, você tem algumas regiões que já tem, né, uma quantidade significativa, né, como por exemplo Gramado, né, que já tem bastante coisa, aí você começa a observar outras regiões ganhando mais atratividade, então, enfim, é um setor que tem bastante ainda a evoluir no Brasil. Show de bola. Maísa, eu queria perguntar, e a Maísa pessoa física, como que é a sua, se você puder falar pra gente, como que seria a sua composição de carteira, assim, tá tudo dentro dos fundos da Devan. Cara, isso é uma coisa, nossa, como que eu vou falar isso? Se você não quiser responder também, pode fazer uma tangente e a gente muda de assunto. Não, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é isso, né? Eu tenho um perfil um pouco mais conservador, tá? Naturalmente. Toda a minha carteira está nos fundos da Devan. Nossa! Toda, assim. Isso que é vestir a camisa, hein, cara? Totalmente. Não, premissa básica lá, todos os sócios investem em todos os fundos da casa. Isso, assim, não tem como não tem como ser diferente, né? A gente tá no risco ali junto com todo mundo, porque a gente acredita muito no ativo também, né? Dentro, né? Sabe como... E pra que eu vou pagar taxa de ADM? Não faz sentido, para outra instituição, né? Por que né? que eu vou, por exemplo, eu quero investir no fundo de renda fixa crédito privado. Por que eu vou investir no fundo da... Pra gente que se diz investidor, que na verdade que ele coloca o dinheiro lá, mas ele não olha para esse lado, né? Fala, eu não tenho tempo, isso aí e tal. Eu falei, tudo bem que você... colocando, por exemplo, seu dinheiro num fundo imobiliário facilita muito de você comprar os imóveis e compor algo parecido.
mas você, no mínimo, tem que ler o relatório, seguir direitinho, conhecer. E se não lê, colocando, se não conhece, aceita que você está tomando risco. Exato. Né? É esse tomar risco que eu prefiro não tomar, entendeu? Eu vou aproveitar e pegar o gancho, mas você falou que é mais conservadora, e acho que alguns fundos da Devan são mais atípicos ou menos ortodoxos, vamos colocar assim, na composição do portfólio. Tem, por exemplo, o banco não gosta muito de trabalhar com posto de gasolina. Sim. E vocês têm algumas redes dentro das carteiras. Como é que vocês enxergam? Que é um setor que naturalmente tem fraude, tem corrupção, tem uma série de coisas aí ao longo do tempo. Como é que fica o compliance para avaliar isso tudo de perto? Na verdade, esse é um setor que a gente tem uma posição um pouco mais específica, né? Que é uma posição que a gente consegue ter bastante acesso às informações. Então, foi aquilo que eu comentei, né? Diferente daquele que eu vetei, né? Esse eu ainda consigo olhar, né? Com cuidados, mas eu olho, né? E aí, dependendo das características daquela operação, pode ser que faça sentido ou não, né? Então, com base no acesso às informações que a gente tem para conseguir monitorar esse ativo, né, e aí contato com o CFO, né, para entender os financials da empresa, como é que está andando, como é que a empresa está se expandindo, né, então, assim, é uma placa bastante significativa na região que ela atua, nesse caso, né, então, assim, com base nesse acesso às informações, é que a gente concluiu que valia, né, ter esse ativo em carteira, mas como comentei, né? Ele e todos os demais, a gente monitora o tempo inteiro, surgiu alguma coisa, e assim, a parte qualitativa ela é bem importante para nós. Então, se a gente escuta já alguma coisa de que tem algum nome envolvido, né, a gente já prefere se desfazer daquele ativo, né? Já teve situações assim, não nos fundos listados, mas nos fundos que a gente tem de renda fixa, a gente já vivenciou situações assim de, putz, abriu o jornal, num dia tá lá a empresa X, né, envolvida numa situação. E aí a gente foi atrás e aqui no momento a gente entendeu que não fazia sentido manter aquele ativo, porque, né, o risco da empresa mudou. Sim. Né? E aí a gente se desfez da operação, né? Foi o melhor, né, a melhor alternativa encontrada pelos gestores naquele momento, né? Foi de um banco, inclusive. Então, o racional se mantém, né? O mercado de crédito, ele é assim, né? Você tem que ficar o tempo inteiro ali, acompanhando, né? E é isso que faz a diferença, né? Quando a gente vê aí situações de fundo que explodiu, né? É esse o ponto, assim. É a falta, às vezes, de monitoramento, né? De você você saber para onde aquela carteira está andando, para onde aquele ativo está indo, né? Talvez aquele ativo seja a pimentinha do seu portfólio, né? Talvez seja esse caso que você comentou, seja a pimentinha, entendeu? Que, né, tem um pouco mais de risco, mas tá ok, porque tá pagando o equivalente, enfim. Aí é uma análise que os gestores precisam fazer ali no dia a dia mesmo. Que aula que a Maísa tá dando pra gente hoje, hein, Leandro? Relação de risco-retorno, aí, ó, pra todo mundo, né? Pra todo mundo que tá acompanhando o conteúdo aí, tenho certeza que está sendo extremamente enriquecido com essa aula da Maísa, né? Espero que sim. E eu vou cutucar outra ferida aqui, Leandro, porque a gente está passando por um período na Europa bastante conturbado e o Brasil, nos últimos anos, bastante atacado pelas questões ambientais, né? Principalmente pelo lado dos franceses. Sim. Como é que vocês olham, sei lá, as três siglas que a galera tem tentado nos impor, que é o ESG? Sim. E particularmente eu gosto de um caso de um ativo específico que vocês têm, que é o da Reiterlog, que tem mudado, por exemplo, a frota de caminhões agora comprando Scanias movidas a gás ao invés de diesel, por exemplo. Como é que vocês enxergam esse tipo de coisa dentro da gestora? Faz sentido? Não faz? É besteira? Não é? É relativo, tá? Por que eu falo isso? Porque entra um pouquinho naquela questão que eu comentei do rating, né? Nem sempre, de fato, para aquele deal, para aquela empresa, aquilo faz sentido, né? A gente tem esse item como um dos que a gente avalia, tá? Para quando a gente vai selecionar um ativo, né? Então, por exemplo, esse caso, sem dúvida, foi uma questão que pesou ali na avaliação do ativo, né? Mas em alguns casos você vê que é só para falar que tem, né? E isso acontece, né? É algo que, assim,
é uma premissa que está sendo implantada meio que agora, né? Então, a gente tem muito a desenvolver ainda, né? As empresas brasileiras têm muito a desenvolver ainda, né? Isso tem começado, né, principalmente nas grandes empresas, né? Ou seja, que dirá as menores ainda precisam, né, ir se adaptando e tudo mais. Então, assim, quando é algo que às vezes é um pouco mais para ficar bonito na foto, aí para nós não vai trazer, não tem peso no quesito risco-retorno, né? Então esse é um ponto que a gente vai observar. Agora, se é realmente algo que vai agregar para aquela empresa, que vai agregar para o meio ambiente, que vai trazer melhorias, né? Até para a continuidade da empresa, que a gente preza por isso, né? Por isso que a gente está prestando dinheiro para ela. Então, aí sim a gente vai dar o peso necessário ali para aquela ação, né? Mas é isso a gente observa, porque tem bastante ainda, né? Principalmente nesse mercado, quando você vê que é algo só ali para dar uma florida, né? Fazer o nome, né? Fazer o capa. Na verdade, na B3 a gente tem o índice ESG, que para mim não faz o menor sentido, por exemplo, ter uma Vale nesse índice, né? A gente teve 2 graves acidentes aí nos últimos anos, né? Eu acho que talvez os maiores casos de poluição ambiental que a gente teve, e ter a Vale no índice ESG. Não faz sentido, né? Algumas coisas. A gente olha muito pontual, assim, cada ativo precisa ter aquela análise feita de maneira particular. Aí a gente vai conseguir identificar esse tipo de coisa, se realmente é algo que faz sentido para aquela empresa, que ela implanta, que é o dia a dia dela, ou se não é, enfim, né? O time de gestão ali, eles sempre analisam um ativo, né? Sempre 2 analistas fazem uma análise independente de cada ativo, então sentam ali os 2, né, e fazem ali uma análise, um paper mesmo, prós e contras, né, e cada um deles tem ali um veredito, né, ou seja, vamos ou não vamos, enfim, e aí isso num comitê depois é discutido já com todo o time de gestão, né, e aí ambos vão apresentar ali os seus pontos de vista, o que cada um levantou e o que cada um considerou importante ou não, e aí aquele ativo ele é aprovado somente por unanimidade. Então, né, se um deles, acho que não, por isso, por aquilo, desde que baseado, obviamente, aquele ativo não vai para frente, né? Então, uma vez que o comitê aprova, o fundo investe, né? E aí esses pontos são, né, a gente tem uma lista, né, de itens, e aí a depender do ativo, por exemplo, o nosso Fund of Funds lá, a gente tem uma lista de quase 170 itens, que o gestor ele observa num fundo antes, né, para decidir ali se ele vai alocar, de que forma ele vai alocar, né, que tamanho da posição, se pequena, se maior, enfim, se estratégica, se tática, né, então ele vai fazer a análise dele ali. E aí, enfim, nessa análise que os gestores fazem essas observações, né, para conseguir concluir se faz sentido ou não. Caramba, 170 indicadores e coisas diferentes é muita coisa para ser avaliado nos ativos de forma geral. Por isso até que é até bacana de comentar, que é aquilo que eu comentei no início, né? A gente investe bastante em inteligência, né, nesse sentido. Nesse caso do DVFF, como ele tem muitos, né, itens para analisar, né, o gestor ele fez ali toda uma base, né, com programação mesmo, que ele mesmo faz. Os dashboards da vida. Isso, e aí ele deixa aquilo rodando a madrugada inteira, né, vai buscar informação em CVM, informação em Ambima, informação em fato relevante de tudo quanto é fundo que vocês imaginarem, né, e aí quando chega ele já tem aquela base de informações e com aquilo, né, e ele consegue já ter alguns insights ali do que ele precisa operar naquele dia ou não. Então, isso é muito legal, isso é diferente, né? Porque é um trabalho dentro de um Fund of Funds que geralmente não é feito dessa forma, né? Mas como o DVFF ele é um fundo para ser mais dinâmico mesmo, para trading, para giro e tal, para justamente pegar essas coisas que às vezes o mercado não pega, a gente investiu bastante nessa inteligência para conseguir fazer esse trabalho da melhor maneira. Então, é tudo, assim, são coisas assim, são bem, se o piso do pátio é nivelado a laser lá do que está dentro do fundo imobiliário que ele quer alocar, né? Então, assim, são muitos detalhes. Eu acho isso fantástico, esse data mining, né? Para você identificar os padrões, por exemplo, igual piso alinhado. Aí você pensa, mas o que isso tem a ver? Aí você vai ver
no volume de informações, isso tem tudo a ver com o índice de vacância lá na ponta. Tem toda uma relação, as coisas têm toda uma relação. E por isso que isso é muito interessante, porque aí você vê, às vezes, um post no Instagram do fulano falando que eu acho que as operações deveriam ter todas 200% de sobregarantia de recebíveis, tá? De uma característica aqui de um CRI. Aí você fala, gente, o que essa pessoa já estruturou de CRI na vida para ela concluir, com base na cabeça dela, que as operações têm que ter esse percentual de sobregarantia? Tipo, com base em quê? Né? Ele faz essa análise também? Se ele faz essa análise, ele chegou a essa conclusão, putz, vamos sentar na mesa pra gente conversar, né? Vamos ver, também quero entender isso daí. E mesmo avaliando todos os 170 itens, ainda assim corre o risco de dar errado, né? Sim, você tem o outros gestor não vai riscos. acertar sempre. Não tem como acertar sempre a mosca, né, 100% do tempo, né? Até porque é aquilo que eu falei, né? O Brasil muda tanto, de forma tão rápida, que é difícil, às vezes, você acompanhar. Então, às vezes, um investidor que monta toda uma posição, né, aguardando um cenário, aquilo pode mudar de uma hora para outra, né? E aí você tem algumas penalizações ali, mas isso faz parte do jogo, né? Enfim. Exato. Mas a gente está caminhando para a reta final aqui Já? agora, porque já passamos de 1 hora de gravação, né, Caramba, Leandro? O papo já? tá tão bom, gostoso, que o negócio... Né? Exato. Poxa, eu queria perguntar para vocês, porque de vez em quando rola alguns embates aqui internos, de coisas inusitadas, inesperadas, momentos estressantes que acontecem no mercado. O que já passou aí dentro da gestora, que vocês internamente falou, poxa, isso aqui, sei lá, a gente pensou em ir embora para casa, largar tudo para trás, não querer trabalhar nisso mais. Já teve alguma situação dessa? Na gestora, lá na Devan, eu já estava acostumada com isso, porque eu já trabalhava com fundo imobiliário antes, né? Um fundo listado antes. Mas a gente meio que virou uma chavinha, porque a gente trabalhava com fundo de renda fixa, são os fundos, né, que o investidor aloca na plataforma e tal, que não são fundos listados, e você tem um perfil de investidor completamente diferente. Né? Um investidor que não acessa muito, ele não pergunta muito, até o nível de transparência desses fundos são diferentes, né? Quando a gente saiu com o Deva 11, né, passamos a ter um fundo listado, a coisa ampliou de uma forma muito significativa, né? Então, os acessos foram intensos, né? Então, era e-mail o tempo inteiro, WhatsApp, ligação, blá, blá, o tempo inteiro, né? E isso é bom. É sempre bom, na verdade, mas você tá ali para todos os momentos, né? Então, tem momentos que o investidor ligava para falar que o Deva 11 era o melhor fundo do mundo, né? E tem momentos como esse mês de deflação, né? Que, o Deva 11 só entregou 55 centavos de rendimento, só entregou, né? Não entendeu ali, talvez, o significado da coisa. Mas isso muda, mas a gente tá ciente de que é o perfil do investidor, tem que ser assim, né? Ele tá ali prestando atenção no que está sendo feito com o dinheiro dele, então a gente tá ali para todos os cenários, né? Eu acho que o que a gente precisa ter sempre é a firmeza no sentido de que estamos fazendo o melhor possível, né? Dentro do cenário, dentro do tipo do ativo, né? A gente passou por uma pandemia, né? Então, assim, a gente fez ali o melhor que a gente pôde fazer dentro do que um cenário com uma pandemia, né? Completamente, né, aleatória, e eu acho que é essa firmeza que a gente precisa ter, né, que a gente fez o melhor e que a gente está trabalhando para entregar o melhor, né, então é difícil, né, não vou falar que é super fácil, momentos assim, né, quando você recebe crítica dos investidores, é difícil, né, você tem que manter a sua compostura no sentido de mostrar para ele o outro ponto de vista, né? Não discutir com ele no sentido de, olha, você está errado, não é isso, mas mostrar para ele um outro ponto de vista que talvez ele não esteja vendo, né? E aí, obviamente, eu vou olhar o ponto de vista dele e vou tentar colocar isso no relatório e vou levar isso para a gestão, e a gestão está observando, né? Então, é sempre uma troca, né? Eu acho que momentos muito fáceis, momentos muito difíceis sempre terão, mas é sempre essa troca precisa existir. Poxa, muito bom. Você quer fazer a pergunta final? Pergunta final? Cara, deixa pra você fazer, vai lá. Maísa, quem tá aqui até agora, quase 2 horas nos assistindo, poxa, gostou muito de você, de tudo que você falou e tá disposto agora a querer colocar um pouco de dinheiro. São 8 fundos, se eu não me engano, Sim. hoje dentro da família Deva 11, da Devan. família Devan.
onde que estão esses fundos? O que ele precisa fazer para colocar um pouco de dinheiro lá e avaliar essas diferentes estratégias que você comentou aqui com a gente hoje? Tá, a gente tem desses 8, né, são 4 fundos listados, né, na bolsa, na B3, então o investidor ele consegue investir pelo home broker, né, em qualquer corretora que ele tenha conta, né, e, enfim, qualquer dúvida que o investidor tiver com relação a isso, a gente tem os nossos materiais, mas também, né, a gente tem na capa ali do relatório, no site da Devan, os nossos contatos, então se tiver dúvida pode mandar um WhatsApp, enfim, fiquem super à vontade. E também temos os fundos de renda fixa que seguem a mesma linha, só que eles são bem mais conservadores, né, então são fundos muito mais tranquilos, né, em termos de risco de crédito, que eles são distribuídos em plataformas mais específicas, então você não consegue encontrar em todas as plataformas, mas na maioria eles já estão disponíveis. Então, a gente tem o Devan Sólidos, que é um fundo caixa para resgate no mesmo dia, né? Então, é aquele recurso que você usa quando você sabe que tem pouco tempo ali, né? Para curto prazo mesmo. A gente tem o Devan Magna, que já é um fundo um pouquinho mais sofisticado em termos de risco de crédito, mas que investe mais em debêntures, letras financeiras, né? É uma outra classe de ativos ali, enquanto a gente tem os listados que olham mais para os estruturados, né? CRI e CRA, né? E temos também o Audax, que aí já é um fundo para investidor qualificado, mas que também tem essa pegada de debêntures, letras financeiras e uma pitadinha de estruturado. Mas todos eles seguem mais ou menos essa linha, né? Top demais. Isso aí, Maísa, foi um prazer. Prazer é meu. Conversar com você, conhecer você. Tudo que nós aprendemos aqui, acho que foi uma experiência muito positiva. Prazer foi meu, muito obrigada e espero ter outras oportunidades aí pra gente bater papo. Eu saio daqui convicto em aumentar as minhas posições nos fundos que eu tenho da gestora. Então, eu tava pensando aqui, ó, vou pegar. Eu faço isso mensalmente, então, por favor. Se você está nos assistindo gostou, deixe aí seu like, comente se você tem algum fundo da Devan na sua carteira. Espero encontrá-los aí nas próximas gravações. Muito obrigado e até o próximo episódio. Abraço. Um abraço, até mais.